E a gente volta agora com o quadro Quintal do Empreendedorismo e recebemos agora o Jorge Scalacci, gestor da Quintal, e também a nossa querida Cauana da Condor Connect. Vamos também falar hoje com a Virgínia Magalhães, que é especialista em estratégias de conteúdo e host do Magnetiza Cast, e a Sabrina Moreira, que é psicóloga e criadora do método Vendedor Estrela. Boa tarde, vou começar com as nossas duas convidadas. Vou começar pela Virgínia. Virgínia, o que é o Magnetiza Cast e o que você faz exatamente? Boa tarde. Boa tarde. O Magnetiza Cast é um podcast voltado para falar de marketing e vendas. Nós duas somos hosts desse podcast e, inclusive, tivemos a honra de receber o Leonardo lá na semana retrasada, da onde surgiu também o convite para estar aqui. Então, é um podcast que eu recomendo muito, sou suspeita, mas recomendo para quem realmente, principalmente empreendedores, né, que buscam mais informações a respeito de marketing e vendas. Sabrina, o que é o método Estrela? Boa tarde, Mark. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, o método Vendedor Estrela é um método de treinamento de vendas. Eu fui executiva, eu brinco que eu sou uma eterna vendedora, né? Trabalhei aqui na Jovem Pan, inclusive. Legal. E sempre tive esse incômodo do desenvolvimento. Então, eu criei esse método. Hoje eu trabalho com treinamentos, workshops e programas de desenvolvimento de educação em vendas. Então, esse método, ele permeia todas as etapas da venda e ele ajuda os times comerciais a performarem ali com mais profissionalismo e com mais ética, que também é bem importante. Cauana, qual que é a importância de se trazer, principalmente esses métodos que ajudam a organizar as vendas e também de se falar sobre isso, né? Como o caso do podcast delas. A venda é o calcanhar de Aquiles, né, Mark? Dentro de qualquer startup, no universo de qualquer empreendedor, porque eu gosto muito de dizer que se não tem cliente, não tem negócio. Exato. E normalmente a startup ela é maravilhosa na criação de um produto, mas quando é para vender, aí a gente começa a apertar, né, não, Jorge? Não só startup, né, mas acho que os negócios tradicionais também, né, sem venda o negócio não funciona, né? Esses dias até tive uma conversa com outro empreendedor que ele falou: nosso objetivo principal aqui está em gerar dinheiro, gerar vendas para que ele consiga sustentar o negócio dele. E hoje tá difícil, né, gente? Como mudou muito a venda tradicional, e as meninas podem falar até melhor, e hoje a gente tá muito focado em SDR, o mercado não acompanhou essa evolução, né? Porque eu vejo o quanto tá difícil. Esses dias atrás nós tínhamos uma dificuldade de tecnologia, muito voltada ali para os programadores. Hoje é para a área comercial. Eu vejo muitas empresas estão com esse gargalo, eu vejo as startups com esse gargalo, porque mudou essa forma de vender, o formato, né, toda a técnica de venda, e as pessoas ainda não entenderam que o público mudou, o cliente mudou, o consumidor mudou e a forma de vender também mudou. Houve sim uma atualização e demandas diferentes hoje em dia, né? Então, primeiro que venda, eu costumo dizer que é o coração da empresa, né? Porque ele bombeia sangue para todo o resto. Assim como a gente não vive sem o nosso coração, nenhuma empresa sobrevive, por mais que tenha a melhor entrega, ela não sobrevive sem um bom departamento de vendas. E quando a gente fala em inovação em vendas, a gente fala principalmente em automação. E é essa automação que ela está muito em ajuste ainda, é algo muito novo, né? Então, eu vejo a automação, né? A gente pode ver como, por exemplo, a Lu, da Magalu, ou os robozinhos que muitas vezes nos atendem mais simpáticos do que a pessoa, né? Então, assim, a automação, ela caminha muito no sentido da humanização, porque as pessoas, apesar, né, da tecnologia avançar e inteligência artificial e tudo mais, as necessidades humanas continuam sendo as mesmas. Então, a gente quer ser bem atendido, a gente quer conexão, a gente quer um atendimento que priorize as nossas necessidades. A gente, enquanto cliente, quer isso. Todo cliente quer isso. Então, e você tem razão quando você diz, Cauana, que é um gargalo de muitas empresas e de muitos segmentos, né? E diversos tipos de operação comercial. Por isso que construir processos, ter um método é algo que ajuda, porque isso vai criar um padrão de atendimento, que geralmente é o que falta, para que cada um não faça do seu jeitão. Não, a empresa tem que ter o jeito da empresa de fazer, tem que ter o DNA deles de vender. Virgínia, você que é especialista em estratégias de conteúdo, como que o conteúdo ajuda também a vender?
Totalmente, né? Até interessante a Sabrina comentar, a Lu da Magalu, por exemplo, essa questão da humanização. Quando a gente fala em redes sociais, a gente está falando ali de socialização. O relacionamento é o que permeia as redes sociais. Então, quando a gente vai para as redes sociais se posicionar como ou um profissional, que é um ser humano, ou uma empresa que é humanizada, que tem seres humanos por trás, a gente consegue se conectar melhor com o cliente. Então, esse é o objetivo do marketing de conteúdo, quando a gente desenvolve uma estratégia e traz mais essa humanização, mais esse foco em relacionamento. A ideia é conectar. E pessoas se conectam com pessoas. As empresas são feitas de pessoas, quem vai comprar são pessoas. Então, é por isso que é necessário. E é assim que as estratégias funcionam, que as estratégias são construídas. A gente busca muito, Mark, entender qual é a persona com quem a gente vai falar, ou seja, a gente nem fala de público-alvo, porque o que nos interessa é uma pessoinha desse público-alvo, ou uma ou mais, que a gente entende como ela funciona e como que a gente desenvolve um tom de voz para falar especificamente com essas pessoas. Jorge, quando as pessoas vão buscar lá financiamento, vão buscar apoio com você, você percebe que cada vez mais essa preocupação de personalizar as coisas, as entregas, é uma tendência do mercado? Eu não sei se é uma tendência, mas é algo que é utilizado muito pelas startups, né? Pelas empresas. Ou seja, quanto mais você conversar com o tom de voz que o teu cliente quer conversar, mais próximo você fica e melhor você consegue fazer uma oferta do teu produto, né? E é isso que eu vejo os desafios, até que a gente queria até entender a opinião dela sobre como é que vem sendo a parte da inteligência artificial nesse processo de vendas, como é que isso traz menos humanização, mas até que ponto isso ajuda as empresas a buscarem novos clientes e converter mais clientes em vendas. Bom, na minha opinião, a inteligência artificial tem que ser a melhor amiga do vendedor, né? Eu sempre defendo que a inteligência artificial está aí não para substituir ninguém, não para tirar lugar de ninguém, mas para fazer com que a gente tenha mais tempo de fazer bem o que a gente não pode ser substituído. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, com um chat GPT, você com um bom vendedor, um executivo, ele vai construir respostas e soluções e talvez até automatizar ali um formato de briefing que vai ser mais rápido, mas ele vai conseguir se comunicar com o cliente de uma forma mais personalizada. Então, é super importante usar a inteligência artificial para fazer com mais eficiência aquilo que só o vendedor pode fazer. Então, defendo bastante isso. E eu diria que é usar a inteligência com inteligência. Com inteligência, eu exato. falo lá em casa que eu tenho um assistente. É o meu assistente, né? Então, a inteligência artificial é quem me ajuda, por exemplo, a lapidar um texto, a lapidar um processo, né? E para isso você precisa entender o funcionamento, treinar aquela máquina para que ela te atenda da melhor forma. Então, inteligência artificial não veio para tirar emprego de ninguém, pelo contrário, veio para melhorar, para deixar o processo mais rápido, para deixar o processo mais assertivo, mais efetivo. Vamos derrubar essa crença aí. É isso mesmo, Cauana? Eu defendo demais, né? A gente usa muito, né? Todo mundo. Vendo isso o tempo inteiro. E nós, né, dentro do universo aí das startups, não dá para dizer startup sem inteligência artificial hoje, né, Jorge? E facilita tudo, gente. Não tem mais como não ter. Nós usamos com todas as nossas startups na área de venda, na área de processo, muito funil de venda, né? A IA, qualquer robô, chatbot o tempo todo, falando, porque é o que o ser humano não consegue mais. A gente não faz mais o operacional. Hoje é a inteligência, 100%. Essa etapa de qualificação, a inteligência artificial substitui bem os chatbots e tal, que fazem com muita eficiência. Mas é como eu falei, aí sobra essa responsabilidade de um bom closer, né, de um bom SDR, que vai fazer a qualificação one-on-one ali com o cliente. Então, eu acho que é uma boa porta de entrada, né, essa automatização através dos robôs e das inteligências artificiais. Mas para que o vendedor seja melhor ainda. Virgínia, você falou ali sobre a personalização, que é cada vez mais forte. Que outras estratégias são importantes para quem está começando? É importante você entender qual é o mercado que você atua, fazer um estudo, né, dos concorrentes, o que eles estão fazendo, o que está dando certo e o que não está dando. E eu sempre falo assim, até eu estava comentando isso ali na antessala, né? Existem, por exemplo, as trends, né? Elas não vão se aplicar a todas as empresas ou todos os profissionais. Vai depender muito de qual é o teu tom de voz, qual é o teu jeitão. Então, um exemplo. Eu tenho muitos clientes na área da estética.
Mas mesmo eu tendo muitos clientes na área da estética, o cliente lá de BH é diferente do lá de Londrina, que é diferente do lá de Criciúma. O tom de voz deles é diferente, primeiro porque a persona de cada um deles é diferente, segundo porque cada um deles tem o seu jeitão de ser. Então, quando a gente desenvolve uma estratégia, pensando, por exemplo, em quais temas nós vamos trabalhar, quais são as linhas editoriais, eu gosto muito de comparar as linhas editoriais com uma revista, né? Que tem o editorial de moda, gastronomia, viagens, e dentro desses editoriais tem os subtemas. Então, quais são as macroeditorias que a gente vai trabalhar para cada profissional ou empresa e quais são os temas, os subtemas dentro dessas editorias. E isso aplicado ao arquétipo daquele profissional. Qual é o arquétipo? Então, recentemente eu apresentei uma estratégia para a Sabrina como minha cliente também. Sim. E eles são 3 sócios. Cada um deles tinham 2 arquétipos. E como que a gente aplica esses arquétipos na estratégia? Então, não existe uma padronização. Porque quando a gente está falando de pessoas, cada um vai ser de um jeito. E ainda mais pensando no mercado que ele atua, aí é mais diferente ainda. Então, cada estratégia é única. É mais ou menos isso. Para quem está começando, a principal preocupação tem que ser qual? Para quem está começando Isso. em vendas... Exato. E empreender, né? E vai ter que empreender, empreender em algum, exato. vender em algum momento. Eu acho que assim, Mark, profissionalizar. Porque é muito comum que tanto a minha área quanto a Davi, né, que é vendas e marketing, seja algo assim que, né, para quem está começando a empreender... Deixa que eu faço, né? Deixa que eu faço. Não, o Instagram deixa que eu cuido, a venda eu vou contratar alguém, deixa que eu mesmo treino. Então, eu acho que isso cria uma distância muito grande das possíveis performances que esse empreendedor poderia ter se ele profissionalizasse desde o primeiro momento. Então, por isso, inclusive, a gente chamou a Vi, né, para fazer a nossa estratégia da Integral Works, porque a gente não tem ainda uma rede social. Então, a gente até conversou sobre isso, Vi, nem te contei, mas assim, a gente começa depois a gente chama a Vi, não, vamos chamar primeiro, né? Vamos começar direito. Então, e com o treinamento de vendas é a mesma coisa, né? Hoje em dia você tem possibilidades, então, profissional como eu tanto atendo empresas com grandes equipes, como eu faço mentoria para um vendedor, né? Então, assim, a dica principal é profissionalize os seus processos, tanto de vendas quanto de conteúdo. Eu acho que foi colocado um ponto importante aqui, que é estabelecer processos de venda, né? Eu acho que isso, para mim, é o mais importante. Sim. Olhando na ótica das startups de tecnologia, a gente vê isso muito bem elaborado, né? A parte do funil de vendas, como é que você desperta a atenção da pessoa até gerar conversão. Queria entender de vocês como é que vocês acham que um pequeno empreendedor, né, que tem uma loja, que tem uma franquia, poderia trabalhar esse conceito de processos e funil de vendas para o negócio deles ali também. Primeiramente, eu vou indicar assistir o Magnetiza Cast. A gente tem um episódio só sobre isso, só sobre processos. Como que eles aumentam a produtividade, né? Exatamente. Mas eu acredito que é realmente entender tudo que diz respeito a rotina da tua empresa. Desde o momento em que você prospecta até o momento que você envia a nota fiscal para o teu cliente, né? E uma coisa importante, Jorge, que eu gostaria de colocar, Sabrina e eu nos unimos para esse podcast porque a gente entende que marketing e vendas são assuntos muito complementares. E eu costumo dizer que no processo de venda, ele começa ali com uma boa estratégia de marketing para divulgação, e vai finalizar ali no atendimento, mesmo que passe pelos chatbots. Então, ele vai finalizar ali no atendimento final, no vendedor. E se esse processo não estiver bem estruturado, se a estratégia de marketing, por exemplo, não estiver considerando entregar o objetivo, como que ela funciona ali para o vendedor, não adianta. Vai ter uma boa campanha nos veículos, vai ter uma boa presença nas redes sociais e quando o cliente chegar para comprar e encontrar um vendedor que não está bem treinado, não vai vender. Ou seja, você automatiza mais a parte do topo do funil e quanto mais o cliente vai percorrendo o funil, você vai humanizando mais o atendimento. Isso, para poder converter melhor. E respondendo, né, que você perguntou sobre como começar essa questão de como montar uma estratégia, né, comercial. Conhecimento é a primeira etapa de tudo sempre, né? Então, trazendo o conceito que é antigo, mas muito atual, que é o do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, não dá para você querer ter habilidade em gerir uma equipe sem você ter conhecimento de como faz isso. Então, assim, primeiro buscar conhecimento de diversas formas, né? Todas elas são válidas. Bacana, o papo tá bom, mas infelizmente a gente tem que encerrar por causa do tempo. Quero agradecer demais a Virgínia Magalhães, que é especialista em estratégias de conteúdo e host do Magnetiza Cast, e também a Sabrina Moreira, psicóloga,
psicóloga e criadora do método Vendedor Estrela. E claro, os nossos parceiros aqui, a Cauana Irina do Condor Connect e o Jorge Scalach, gestor da Quintal. Obrigado, gente. Até a próxima. Junto, Obrigada. gente. Obrigado, pessoal.